quando a gente fala sobre Enem, a gente tem normalmente medo de duas coisas, matemática e redação. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre a redação, mas ainda mais específico sobre algo chamado de repertório sociocultural. E eu vou explicar direito como que isso funciona para você poder entender que isso não é um bicho de sete cabeças e que é sim fácil de entender e aplicar na hora de escrever. É só você realmente compreender o que significa isso e eu vou te explicar nesse vídeo agora. O repertório sociocultural tem esse meio um pouco técnico, né? Então, quando você está estudando para o Enem e está começando agora a estudar a redação, você meio que fica perdido. O que danado é repertório sociocultural? Mas simplificando mesmo esse nome, é basicamente tudo aquilo que você conhece, que tem ao seu redor como informações para você usar eles como fundamento para a sua argumentação. Será que ainda ficou difícil de entender isso? Vamos lá. Quando você estiver escrevendo uma redação, você sabe que tem toda uma estrutura. Você precisa apresentar a sua introdução, fazer o seu desenvolvimento 1, o seu desenvolvimento 2 e a sua conclusão. Só que ao longo desse texto, você precisa colocar os seus argumentos, o ponto de vista, né, que você vai defender naquele tema proposto. Então, você vai colocar os seus argumentos. Tal coisa acontece por consequência disso, disso e disso. Mas você não pode simplesmente apresentar esse argumento sem você apresentar uma prova para aquilo. Você precisa realmente comprovar que aquilo ali que você está dizendo é verdade. E aí entra o repertório sociocultural, que vai ser exatamente essa sua prova para o seu argumento. Só que quando a gente fala sobre isso do repertório, muita gente se prende ao fato de que, repertório é dados, é estatística, é porcentagem. E realmente, repertório é tudo isso. Mas a gente, quando se prende a muito desses números, a gente acaba errando sim e acaba criando esse medo na gente da hora de escrever a redação e faz. Caramba, eu não vou lembrar de um dado de uma pesquisa se eu não olho pesquisa. Como é que eu vou lembrar desses dados, dessas estatísticas? E realmente você não vai conseguir decorar todos os repertórios de dados do mundo sobre determinados assuntos, sendo que você nem sabe qual é o tema que vai cair. O que você consegue compreender para você conseguir colocar os repertórios é entender a partir de agora, tirar isso da sua cabeça que repertório é só dados, é colocar na sua cabeça que o repertório sociocultural é exatamente tudo aquilo que você conhece. Se você gosta de ler, se você gosta de filmes, se você gosta de literatura, se você gosta de, sei lá, qualquer coisa que você gosta do seu dia a dia, você consegue encaixar essas coisas como provas para o seu argumento. Agora entra a questão, você precisa saber conectar as duas coisas. Por quê? Obviamente, a gente vai tentar sempre utilizar aquela base, aquela prova que realmente se alinhe mais com o tema que está sendo proposto na redação. Mas você consegue conectar e é exatamente isso que uma das competências vai avaliar, se você consegue fazer essa ligação do seu repertório sociocultural junto com o seu argumento e fazer essa linha bem fina, feita perfeitamente. Então, muitas das coisas que você conhece sim no seu dia a dia, você consegue utilizar como repertório sociocultural para a sua redação. Agora, o que você precisa saber é realmente fazer essa ligação com o argumento. Bom, mas aí quando você fala sobre exatamente esses dados, esses números, às vezes você precisa ter alguns dados que são aqueles repertórios de bolso, sabe? De você realmente saber alguns dados específicos, por exemplo, de letramento digital, daqueles assuntos que são mais recorrentes, como fake news, dados de analfabetismo funcional no país, coisas desse tipo, você precisa saber, e não só porque você precisa decorar para colocar na redação, mas porque são assuntos importantes e são sobre o nosso país, sobre a nossa educação, então é interessante sim você saber como pessoa mesmo. Então você busca saber esses dados e tem um jornal muito legal que eu gosto muito, que vem toda manhã no seu e-mail, que é o The News, que ele vai te ajudar muito com isso de repertório sociocultural, porque ele vai te trazer as notícias do dia, do mundo, do que tem acontecido, e isso é muito bom justamente para você começar a desenvolver esse senso crítico, desenvolver esse pensamento e não apenas decorar os dados, mas
adquirir esse conhecimento, para quando chegar na hora da prova, você se lembrar daquelas informações e colocar. Mas cuidado com essa decoreba desses repertórios de bolsos, porque muita gente acaba utilizando esses repertórios que são muito utilizados, como o livro Utopia, o livro tal, coisas que você no final nem leu, não conhece, mas você decorou para você poder utilizar na redação. Porque desde o ano passado isso já tem sido analisado e foi por isso que muitas notas ano passado elas foram inferiores às notas dos outros anos, porque eles cobraram muito isso. Eles estão pegando sim no pé das pessoas que estão utilizando repertórios que estão como se fossem batidos, sabe? Que os corretores já conseguem entender que aquilo ali é uma decoreba de um livro que talvez você nem tenha lido. Que muita gente usa esse livro que eu disse, Utopia, e tem outros filósofos que muitas das pessoas decoram e no final nem conhecem e às vezes nem tem ligação com o tema proposto da redação. Então, eles desde o ano passado têm cobrado isso. Por isso que eu estou dizendo que o repertório sociocultural é tudo aquilo que você conhece no seu mundo, dos livros que você lê, dos filmes que você assiste. Então, você consegue ligar tudo isso com o tema proposto. É só você realmente começar a praticar para você desenvolver essa escrita. E se você precisa de ajuda nisso, eu estudei redação do Enem com as meninas da Autoria Linguagem, Bela e Belão, e, gente, eu realmente avancei muito na redação, porque desde o meu primeiro ano que eu fiz, 2022, eu tirei 800 e eu não conseguia sair disso, simplesmente eu não conseguia avançar, todas as minhas redações, eu não conseguia sair disso, eu não conseguia melhorar na C1 e na C3, se eu não me engano. E com as meninas eu consegui realmente entender isso do repertório sociocultural. Comecei a aprender como fazer um desenvolvimento 1 e um desenvolvimento 2 de acordo com o tema da redação. Então não tem isso de você, ai meu Deus, eu não vou ter argumento. Não, você realmente, existe uma forma de você aprender a escrever redação da forma com que você, logo que você vê o tema, você consegue entender qual é a estratégia argumentativa que eles estão querendo que você faça na redação. E eu só aprendi essa estratégia com as meninas da Autoria Linguagem. E se você quer ajuda, se você quer realmente escrever mais redações para que tenha correção toda semana, eu recomendo as meninas da Autoria Linguagem. E eu tenho cupom com elas e vai estar aparecendo aqui na tela, o Unstudy. E você pode utilizar esse cupom para você entrar nos cursos de redação ou de linguagens, ou os dois juntos, para você desenvolver as duas coisas. Então eu quero que você saia desse vídeo aqui entendendo que repertório é exatamente tudo isso que você já tem ao seu redor, daquilo que você consome mesmo, e que você precisa começar a escrever colocando essas coisas da sua vida dentro da redação, de uma forma que você consegue fazer exatamente aquele laço que ninguém consegue desamarrar, porque vai ser uma redação muito bem feita. Ano passado, no tema que foi a questão dos idosos, né? Eu não lembro exatamente como foi o tema, mas eu sei que foi em referência à desvalorização, né, dos idosos. Gente, eu simplesmente usei como repertório sociocultural influências que eu tenho esse contato, né, nas redes sociais. Eu lembrei de influências que têm crescido nas redes sociais por serem idosos e estarem divulgando a vida deles com academia, com exercícios. Então, isso foi um dos meus repertórios. Tá vendo que é uma coisa do meu dia a dia, uma coisa que eu observei, me surpreendi, guardei na minha cabeça, e aí quando surgiu a oportunidade dentro da redação, eu fui lá e coloquei ela. Então é você saber realmente conectar isso. Isso, se você quiser que eu faça um vídeo analisando, mostrando a minha redação ou analisando algumas redações de nota 1000 para realmente ajudar você a entender como que isso funciona, comenta aqui embaixo que eu vou trazer esse tipo de vídeo, porque eu sei que é algo que realmente as pessoas têm muita dificuldade, vocês têm muita essa dificuldade com redação, eu tinha muita essa dificuldade, e vai ser um prazer ajudar vocês. Então é só vocês comentarem aqui que vocês querem esse tipo de vídeo, que eu vou trazer sim. E é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica aqui no gostei se esse é o tipo de vídeo que você quer ver mais aqui no canal sobre Enem, e até a próxima sexta-feira.